a Comissão do Memorial do Ministério Público irá entrevistar a Procuradora de Justiça, Celita Alvarenga Bertotti, que é a primeira mulher concursada no Ministério Público do Estado do Paraná e seguramente a primeira Procuradora de Justiça do nosso Estado. Portanto, uma pioneira que prestou relevante serviço à nossa instituição. Pessoa extraordinária, que já conheci e aprendi a admirar desde os tempos acadêmicos, e que eu era aluno da Faculdade de Direito da Universidade do Paraná, e que até se via que até no teatro marcou época em nosso estado. Então é uma pioneira a quem o Ministério Público deve, e a quem as mulheres principalmente devem muito aqui no Ministério Público. Então, para começar, vamos passar ao Dr. Rui Pinto a palavra para que faça alguma pergunta, a primeira pergunta à nossa entrevistada. A primeira pergunta concerne realmente a situação do ingresso da primeira mulher, Celita Alvarenga Bertotti, no Ministério Público, que é o que interessa, particularmente para mim, é focalizar esse aspecto da sua participação no Ministério Público, a sua integração no Ministério Público, mediante concurso, porque o que consta para nós é que realmente a senhora seria a primeira mulher a integrar o Ministério Público na carreira do Ministério Público. Embora houvesse mulheres que estavam participando já da vida da instituição, mas não mulheres que integrassem a carreira do Ministério. É isso que eu queria, um esclarecimento. Bem, eu fico muito feliz em ainda agora estar participando do Ministério Público, que foi, na verdade, a minha segunda família, o meu segundo lar. Eu sempre quis ser promotora. Desde que eu me lembro, eu desejava entrar na carreira do Ministério Público. Certamente porque papai era procurador da Justiça Militar. E isso certamente me incentivou. E eu me formei em 1958 e fiquei aguardando o primeiro concurso que houvesse no Ministério Público. E naquele tempo havia concurso esporadicamente, embora houvesse bastante falta, né, de promotores. E eu fiz o concurso então em 1959, que foi a primeira vez que abriu o concurso. Eu consegui, como tudo era mais complicado naquela época, que não era a época da informática, né, consegui que o meu diploma fosse registrado. Antigamente o diploma da faculdade ia ser registrado lá no Distrito Federal, demorava um ano, mas eu fiz uma força, conversei com um, com o outro, para poder ter meu registro feito e me habilitar ao concurso do Ministério Público. Então, em 1959, em fins de 1959, eu fiz o concurso. Penso que eu fui a primeira. Não havia ninguém quando eu entrei. Era eu, como eu disse agora mesmo, conversando com meus colegas, era eu e um mundo de homens dentro do Ministério Público. E com isso, certamente, sofri uma série de percalços, porque a sociedade naquela ocasião não estava ainda, embora não pareça tanto tempo, né, não estava ainda preparada para as mulheres exercendo cargos de autoridade, funções elevadas, funções de comando, e etc, etc. Então, é evidente, eu acho que se eu tive algum grande mérito no Ministério Público, foi o mérito de abrir o caminho para as outras colegas que vieram atrás de mim e que hoje são bastante, em grande número. Penso que respondi a sua pergunta. Doutor Noel Nascimento. Doutora Celita, tive a oportunidade, quando nomeada para a comarca de Hortolândia, de conhecer seu pai, Lima, e acredito mesmo que tenha sido a
boa influência lá no Ministério Público, e gostaríamos de saber as comarcas que a senhora esteve no exercício, e gostaria também de saber da sua visão sobre o problema de crime e criminalidade em relação à mulher, e porque se vê que as mulheres, em todo esse período que a senhora tem exercido no Ministério Público, em todo esse período, a mulher tem sido mais uma vítima de circunstâncias sociais do que realmente autora de crimes. E mesmo quando autoras, ela tem sido mais uma vítima do que realmente devesse realmente ser processado. E gostaria de saber da senhora como é bom para a sociedade a mulher participar de cargos relevantes, tanto na magistratura como no Ministério Público, nas assembleias e no Executivo, transformando esses valores de violência da sociedade machista, valores de violência, guerreiros e de autoritarismo, em valores mais humanísticos. Bem, primeiro eu vou falar sobre a minha carreira no Ministério Público, conforme o pedido do meu grande amigo e admirável poeta, grande promotor que foi, Noel. Eu, como já disse, fiz concurso em 1959 e como não tinha conhecimento nenhum de determinadas circunstâncias da carreira, só assumi em janeiro de 1960. Vários colegas meus assumiram antes, porque sabiam que a data da posse, da assunção, era mais importante que a data da posse. E eu não tinha conhecimento desses detalhes. Então eu assumi em 9 de janeiro de 1960. Assumi a 18ª Seção Judiciária, que naquele tempo compreendia desde a comarca de Nova Esperança até a comarca de Loanda. Era bem grande. Haviam só 3 comarcas naquela ocasião: Nova Esperança, Paranavaí e Loanda. Depois é que se criaram várias comarcas em toda aquela área do noroeste do Paraná. E fiquei como era mais ou menos habitual naquela ocasião, 4 anos como promotora substituta nesta sessão judiciária. Depois fui promovida à primeira entrância, que era naquela ocasião, não como agora, inicial, intermediária e final, era a primeira entrância, na comarca de Alto Paraná, também naquela região, comarca recém-criada. Depois eu fui promovida para a comarca de segunda entrância de Nova Londrina, também comarca recém-criada, perto de Loanda. Fiquei lá, geralmente eu ficava 2 anos em cada comarca, em geral. Fiquei lá algum tempo e depois fui promovida para a comarca de terceira entrância em Santo Antônio do Sudoeste, também chamado Santo Antônio do Barracão, que era a fronteira do Paraná, Santa Catarina e Argentina. Depois de Santo Antônio, eu estive em Pato Branco, também no Sudoeste, e em seguida eu fui para Cornélio Procópio, no norte do estado, onde fiquei também mais 2 anos, e vim para Curitiba convocada pelo procurador-geral daquela época, que era o doutor Ede Santos Rivas. Eu vim convocada para o Juizado de Menores, então Juizado de Menores, onde fiquei também 2 anos. Dali eu fui para a primeira vara criminal e aí sim, nessa ocasião foi que eu fui promovida para Curitiba
e fiquei titular da primeira vara criminal. Hoje, segunda. Hoje, segunda vara criminal. Aliás, segunda antes e hoje primeira, porque a primeira era a vara do júri. E agora a vara do júri tem uma nomenclatura especial. Então, primeira vara criminal. Lá na vara criminal, eu estive algum tempo e fui convocada pelo então procurador Dr. Guilherme de Albuquerque Maranhão para a procuradoria. Aqui fiz uma porção de serviço de assessoria, especialmente na coordenadoria das promotorias e curadorias, que tinha sido um órgão recém-criado para atender os pedidos, as exigências, as dificuldades dos promotores de Curitiba e de todo o Paraná. E em 1982, finalmente, eu fui promovida ao cargo de Procurador de Justiça. Eu antes fui oficial de gabinete também do desembargador, hoje desembargador, naquela época Procurador-Geral, desembargador Henrique Lein César. E quando fui à Procuradoria da Justiça, exerci algum tempo, eleita pela classe, o cargo as funções de integrante do Conselho Superior do Ministério Público. Para mim foi uma honra, porque eu tenho sido a primeira no Ministério Público no Paraná, em muitas coisas. Fui a primeira procuradora, fui a primeira mulher a integrar o Conselho Superior do Ministério Público. Também até concorri para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, ao qual tive uma expressiva votação, não fui eleita, e também penso que estive aqui na área da Procuradoria-Geral, da Procuradoria da Justiça, exercendo o cargo de procurador junto às áreas criminais. Logo que eu vim para cá, na segunda instância do Ministério Público, eu estive atendendo, funcionando junto ao Tribunal de Alçada numa Câmara Cível. Fiquei quase 2 anos lá nessa Câmara Cível, atuando como membro do Ministério Público. E depois, mais tarde, quando já estava há algum tempo como procuradora, eu fui para uma Câmara Criminal do Tribunal de Alçada e, finalmente, para a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Acho que essa é a minha carreira, mais ou menos, rapidamente, né? Funcionalmente, lembrando só que eu me aposentei em março de 1982. Me desculpem, março foi o mês que eu assumi, né, as funções de Procurador de Justiça. Eu me aposentei em fins de agosto ou setembro de 1982. De 82. Eu assumi, não de 82, meu Deus, que confusão, né? De 94. Eu assumi em março de 82 e me aposentei em agosto, setembro de 94. Agora está certo. Bem, quanto à violência, nós sabemos das dificuldades do mundo que vem se agigantando em todos os lugares. Não há dúvida nenhuma que num país como o nosso, a mulher tem sido sempre, ou quase sempre, a vítima. Tem sido a vítima de crimes contra a própria pessoa, de crimes contra os costumes. Ela tem sido vítima social, né, desse realmente desejo e educação machista que nós, como mulheres, somos até um pouco culpadas, porque educamos os nossos filhos assim, para ser mais fortes, para serem mais únicos, se é que se pode dizer mais únicos, para serem os responsáveis por tudo. Penso que isso devagarzinho está sendo mudado, né? A própria educação hoje já está dando outro
dúvida nenhuma que tem dado à mulher um caráter de vítima acima de tudo. Ela é vítima pessoalmente e ela é vítima porque aceita que os seus filhos também sejam vítimas dos seus maridos, dos seus companheiros. Tanto vítimas de prisões, de maus tratos, como vítimas também de estupro, de incesto, de tantas outras coisas que nós sabemos. Então isso tem sido realmente um problema gravíssimo na nossa cultura, que está sendo, eu acho, modificado pouco a pouco, com a participação das mulheres nos destinos do país, com a consecução dos objetivos maiores desse movimento que surgiu no mundo inteirinho feminista, e que começou talvez um pouco exageradamente com aquela queima de sutiãs em praças, mas que pouco a pouco vem sendo colocado no seu devido lugar, isto é, a mulher partícipe do problema familiar, do problema social, do problema de desenvolver uma cultura, uma educação e até mesmo uma sociabilidade, participando tanto no poder legislativo, tanto no poder executivo, como também nessas carreiras de altos comandos. Porque não há dúvida nenhuma que a mulher pode não ser mais inteligente que o homem, mas ela é mais sensitiva. E essa sensibilidade da mulher tem levado um conceito mais humanístico àquilo tudo que ela faz. Eu acho que eu fui um promotor, sempre uma promotora, sempre consciente dos meus deveres. Cumpri as minhas obrigações corretamente, trazia a ordem da autoridade que deveria dirigir o destino da minha instituição, tudo aquilo que ela desejava, mas eu nunca deixei de dar um caráter sensível, emotivo a tudo que eu fazia. Porque essa é da natureza da mulher. Não é porque isso é da minha natureza. Eu acho que porque isso é da própria natureza da mulher. Eu então penso que essa violência que se faz hoje, que se vê hoje, que se escuta, que se vê nas televisões, no mundo, é tudo culpa realmente de um problema social muito grande. Nós temos hoje a cultura da violência, realmente. Nós temos hoje a ausência de respeito à autoridade. Isso existe no mundo todo. Você abre um jornal, você vê uma televisão e você vê grupos disso fazendo tal coisa, grupos de sem terra fazendo isso, grupos de estudantes fazendo isso. Não que a ideologia do grupo não esteja certa, mas a forma com que eles estão fazendo tudo o que fazem, me parece que é um pouco violenta, um pouco exagerada. Mas isso eu acho que é fruto da nossa própria época. A ausência de emprego, afinal, é fruto da nossa época. Acredito que nós todos temos uma grande obrigação de fazer a nossa parte. Eu, quando comecei na minha função, eu morava em Paranavaí, num hotel. Eu já disse isso em outras ocasiões, mas eu faço questão de dizer aqui hoje. Havia um advogado de São Paulo, que um senhor de idade, cabelos brancos, e que tinha propriedade rural para aquela área lá de Paranavaí. E ele me dizia sempre, minha filha, ele me achava muito mocinha, porque eu era promotora novinha, né, na comarca. Então ele dizia, minha filha, o momento em que cada homem cumprir o seu dever, nós teremos uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Eu acho que é isso mesmo que está faltando para cada um de nós. Nós, cada um, cumprir a tarefa que nos cabe. Eu acho que até estou falando um pouco... Um princípio anarquista. Desculpe, mas é mesmo. É anarquista, quer dizer, as pessoas não precisam de leis, nem de autoridade, nem de se conduzem pela sua consciência. E corretamente. Pois é, mas não deu certo. Não deu certo. Não tem nada. A nossa colônia anarquista aqui no Paraná fracassou do partido em si. Mas se nós todos cumpríssemos a nossa obrigação, Ah, claro, isso eu acho que é. eu tenho a impressão que nós melhoraríamos tudo.
é que todo mundo fica um pouco folgado demais, esperando que o outro faça o seu trabalho, e isso não está certo. A sua função, cada um tem que exercer da melhor maneira possível. De fato, eu acho que a mulher não é assim a maior vítima. O que a mulher, achei muito interessante, o que a mulher tem na sociedade é que ela educa o filho homem mesmo para a luta, porque sabe como é a necessidade. Agora, ao lado disso, você vê a procuradora Celita, com o marido quando esteve doente, e mesmo o marido, em todas as ocasiões, vinha nas festas depois quando esteve doente, e com os seus filhos, apesar de tanto trabalho, a verdadeira devoção com que ela se dedicava ao marido e aos filhos. É interessante com tanto trabalho que tinha aqui dentro. Doutor Marco Antônio. Doutora Celita, a senhora, isso já foi dito aqui, antes disso não era novidade para ninguém, a senhora foi a primeira mulher a começar a carreira e foi pioneira em outras circunstâncias, estando no conselho, como procuradora, então ela só foi sendo primeira, foi sendo pioneira. Isso criou, naturalmente, esse pioneirismo, um certo simbolismo em torno da sua figura. Né? Simbolismo hoje que é sabido, existe na carreira, todos nós a reconhecemos como primeira em tantas coisas, né? Mas a questão é a seguinte, embora a carreira, os membros, seus amigos, seus colegas a tenham sempre nessa condição de ter sido a primeira, né, nessas atividades, a senhora em algum momento se percebeu nessa dimensão? Pergunta interessante, eu acho que não. Eu só queria ser promotora. E eu queria fazer certo aquilo e bem, da melhor maneira que eu sabia fazer, né, o meu trabalho. Nunca deixei de lado, evidentemente, o fato de ser mulher. Porque me casei, porque eu tive filhos, porque eu tive mãe e pai que foram sempre extraordinários na minha vida, que eu tive sempre um irmão maravilhoso e grandes amigos. O Ministério Público, eu disse no princípio que era a minha família, porque efetivamente eu, dentro do Ministério Público, colhi esta extraordinária gama de amigos, não colegas só, não só que estavam ao meu lado, assim, que exerciam a mesma função, amigos. Porque o Ministério Público, na verdade, gente, vocês não podem esquecer que o Ministério Público é uma parte da sociedade e por isso ela deve viver como a sociedade, exercendo o seu papel, sim, que é um papel importantíssimo, especialmente depois da Constituição de 88, que alargou as nossas funções, mas nós não podemos deixar de compreender que nós fazemos parte da sociedade, por isso nós temos que viver com ela. Então eu não penso que eu quis abrir caminho para as mulheres, eu queria ser. Avançou Avancei sem ter a consciência ter a de que perspectiva. Agora, reconheço que quis trazer outras, porque eu estive no Ministério Público há algum tempo, fui para Paranavaí, como eu disse, lá era a sede da minha seção judiciária, e lá eu encontrei, por exemplo, a Joselita Becker de Araújo, hoje Barbosa. Ela era advogada, professora, tinha um escritório juntamente com uma outra colega, e saindo do fórum, eu sempre passava no escritório delas e conversava com elas, e sabendo que as duas eram moças muito inteligentes, moças muito corretas, eu comecei a estimulá-las para trazer para o Ministério Público, que era uma profissão tão bonita, era uma função tão maravilhosa e tal, e fui enfeitando, né? Aliás, dizendo o que eu achava mesmo, né? E consegui mesmo, acho que, estimulá-las a fazer o Ministério Público. As duas fizeram. A Joselita teve mais sorte e passou, e a outra colega não teve sucesso com isso. Então, não se lembra do nome da advogada, colega? Olha, parece até incrível, mas nesse momento me fugiu completamente uma moça que tão extraordinária. Não, em Paranavaí, ela é de Curitiba, mas elas estavam as duas em Paranavaí,
sendo professoras lá. E advogada também. Eu não sei como que eu fui me esquecer o nome dela, mas esqueci. É uma moça formidável, extraordinária. E ela não teve... viveu essa experiência e depois desistiu. Desistiu. Ela não teve coragem. Nós, eu e a Joselita, falamos muito com ela para ela fazer outra vez o concurso, mas ela acho que não se animou. Então a Joselita entrou, depois entraram outras, entrou a Neide, entrou a Yara, a Neide Menarim, entrou a Yara Dib, hoje Yara Dib, e outras colegas foram entrando, afinal a Flores Bela, né, a Belinha, a Genário, e outras foram entrando, a Sônia Maria, a Sônia Bardelli, que hoje é procuradora, uma moça extraordinária. Afinal, eu acho até que todas as mulheres que têm entrado aí têm sido moças valentes, corajosas, porque especialmente nós que começamos, as primeiras, não foi muito fácil, o mundo era de homens. O interior... Fazer a sequência. Esse fato de ter sido a primeira, né? Primos interpares mesmo. Isso em algum momento, lembra de um caso que lhe facilitou a vida ou existe um caso que complicou? Facilitou, eu acho que não houve nenhum. Ao contrário, eu tenho dezenas de casos que me dificultaram muito. Em júri, muitas vezes, eu tive que receber de advogado sarcasmos, né? Ironias. Eu, por exemplo, posso citar um júri que eu fiz em Luanda. Eu ainda era solteira nessa ocasião, entrada no Ministério Público, fazer um júri de grande repercussão na comarca, um melhor advogado que existia lá, que eu não vou dizer o nome. Qual era a comarca? Luanda. Fui fazer o concurso, fui fazer o júri, e o rapaz, que era o réu, era um descendente japonês e que havia matado a mulher e os filhos. Disse ele que porque estava numa situação muito difícil, estava vendo a família passar necessidade, e afinal a fome teria sido o motivo desse seu gesto desairado. Ele matou todo mundo, matou a família toda. Então nós fomos... Ele não tentou suicídio? Não tentou, ele não tentou. Nem capiou, né? Nem fingiu, ele não tentou. E esse advogado, que era o advogado mais brilhante lá da comarca, foi fazer o júri, era o advogado dele, e a sala do júri estava absolutamente cheia pelas janelas, pelos corredores. Primeiro, que era a primeira mulher que eles iam ver no júri. Segundo, caso de grande repercussão. Terceiro, o advogado mais importante que ia fazer o júri. E no desenrolar do júri, por exemplo, no momento, naturalmente, no momento daqueles que a gente se toma de emoção e que fala um pouco exagerado, o advogado disse, esse réu que está lá com sua família passando fome, necessidade, sentindo aquele problema, o pai, o chefe de família, então achou melhor terminar com a vida deles, porque você não sabe o que é um pai sentir um filho. E começou por aí afora para dizer a dor do pai, a dor do marido, que encontra a sua família em absoluta pobreza, miserabilidade. E naquela emoção, porque a promotora estava dizendo que parece que ele agiu friamente, mas ela certamente não sabe o que é ter um filho, ou sabe. Bom, em 1960, falar que uma mulher solteira tinha um filho não era a mesma coisa que em 1990. Absolutamente não era a mesma coisa. Fez-se um silêncio absoluto na plateia. Esperando a resposta. Absoluto. Eu não disse nada. E na réplica tentei destruir aquilo que ele havia dito.
muito indelicadamente comigo, né? De outra forma. Eu fui, o réu havia matado os filhos de bala, então eu, com bala, com revólver, né, com tiros, então eu fui lá começando a dizer que eu acreditava mesmo que o homem que vinha para a sua casa trazia para os seus filhos balas, né, coisas que pudessem agradar, mas que ele havia trazido balas de revólver, né, havia atirado e tal. Mas eu fui assim técnica, sabe? Eu não fui muito, não respondi àquela falta de delicadeza dele. Então esse foi um fato que naquela ocasião foi alvo de comentário na região inteirinha, né? Mas até o não sofreu com isso também. Não sofri, mas me aborreceu bastante, né? Porque era horrível naquela ocasião falar isso, né? E outra coisa, muita dificuldade que a gente tinha era suportar, se me permitem dizer, as cantadas. Isso tinha não, obrigatoriamente tinha. Isso tinha de advogado, isso tinha de juiz, isso tinha de todo lado. Mas o Então, fato de ser promotora não refreava? não, para esses não. Podia refrear ali para o dono da farmácia, ali para o homem do restaurante, né? Podia, mas para o juiz e para o promotor, não. Para o advogado, não. Ao contrário, eles achavam até que estava num terreno fácil, leve, né? Bom, fácil. Então, uma relação natural, para a gente sair airosamente disso, não era muito fácil. Porque eu pensava, com a educação que a gente tinha naquela ocasião, também vocês têm que se transportar para aquela época, né? Não é a época de hoje. Então, naquela época, tudo era muito mais complicado, né? Naquela época, era impossível se falar de um rapaz viajar com uma moça. Isso não se fazia, né? Como hoje é comum. O namorado vai com a namorada viajar para a praia, para aqui ou para ali. Naquela época era uma coisa... Doutora Celita, o doutor Noel quer saber que ano era esse? Para ele se situar. Em Paranavaí foi... Já quer saber o que é? Eu fui para Paranavaí em 1960 e fiquei lá até 64. Estava o doutor Simval como juiz? O doutor Simval como juiz Foi um dos primeiros. Foi um dos primeiros, ele estava lá. Mais dura do que eu sou, mais enérgica do que eu sou, mais severa do que é a minha natureza, para poder ser obedecida. Né? Mas porque havia, por exemplo, situação constrangedora? Havia na delegacia de polícia, quando você ia lá. Tanto que eu comecei a ir fazer visitas frequentes à delegacia de polícia e exigir que eu pudesse ver os presos. Porque primeiro eles diziam, não, eu quero ver, quero um livro aqui para as minhas visitas. Isso houve, sim, houve bastante. Mas eu penso que eu consegui superar tudo. Acho que consegui superar tudo. Não tive problemas grandes. Eu tive, assim, resistência para aceitar. Muita. Mas depois tudo foi... O mundo era desigual. O mundo era desigual. A verdade é essa, que o mundo era desigual. Você tem toda a razão. Os homens e... Mas eu acho que consegui. Tanto que eu penso que eu e as outras que vieram depois de mim, realmente fizemos uma pavimentação na nossa carreira para as que estão aí agora. Que entram, voltam e vêm e não estão preocupadas hoje mais com certos problemas técnicos da profissão e não precisam mais se preocupar com esses outros problemas menores, que são menores, mas que aborrecem, né? Que impedem, às vezes, deixam a gente um pouco aborrecido. Então, de bom, evidente, muita gente me tratou muito bem, eu não tenho queixas, as comarcas para mim foram maravilhosas, eu não posso dizer que uma comarca foi pior ou foi melhor, não. Em Santo Antônio do Sudoeste era uma comarca que homem nenhum queria ir, aliás, que ninguém queria ir, porque era os homens e eu, né? Os homens e eu, então que ninguém queria ir, eu fui, fiquei 2 anos e quase 3 anos eu fiquei lá. Uma comarca que não tinha nada, tinha luz até não sei que hora, aquelas luzinhas assim de motor, e que você para trabalhar à noite tinha que botar uma vela, um lampião, senão
Havia dificuldades assim que constrangia uma mulher no desempenho da função do Ministério? Não, eu acho que não, porque depois que você chegava e fazia sedimentava a sua... Hotel, isso tudo havia, porque havia hotel que não tinha porta, por exemplo, né? E você tinha que conversar para conseguir um lugar que tivesse uma porta, pelo menos. Havia hotéis de caminhão que caminhoneiros, né? Aquelas comarcas bem era pequenas. banho, toalete. Banho, isso era terrível. Você tinha que submeter pelo menos aquele período em que você estava em hotel, né? Que não tinha casa, não tinha nada. E casas também, como em Santo Antônio Sudoeste, que eu morei, onde você não tinha banheiro, não tinha nada. Você tinha que fazer um banheiro improvisado, com aquele chuveiro chamado tiradentes, né? Que eram aqueles... Enforcado. Que você puxava e punha a corda para baixo e enchia de água e subia. E o local sanitário era fora, né? Completamente fora. A gente tinha que ir de sombrinha, de guarda-chuva para o banheiro mesmo, né? Porque era fora da casa. Mas tudo isso constrangia. Mas isso tudo acho que era ossos do ofício. A mulher teve que se adaptar. Ossos de ofício. Porque eu pensava assim, o homem não se adaptou a isso e era promotor. Então eu sou promotor, sou mulher, tenho também que me adaptar e vamos lá. E levava meus filhos junto e eles também tinham que achar divertido aquilo. Porque nós tudo fazíamos um divertimento daquilo que a gente não tinha. Coisas que eu aprendi, me desculpe, coisas que eu aprendi com a minha mãe. Porque a minha mãe, com meu pai, nós nascemos todos no estado do Rio de Janeiro. E papai era procurador da Justiça Militar, então ele era transferido de estado para estado. Então ele do Rio foi para Mato Grosso ele foi para Bahia, na Bahia ele voltou para Mato Grosso, depois ele foi para Niterói, depois ele veio para o Paraná. E a mamãe sempre estava achando tudo lindo onde ela estava. Tudo era maravilhoso, tudo era um espetáculo, uma casa assim, uma casa assado, um móvel melhor, um móvel pior, conforme a situação, né? Mamãe era tudo maravilha. Então isso que eu aprendi com ela, eu procurei também fazer dentro dos meus passos. Tem mais uma? Tem. Doutora Celita, na época que a senhora ingressou na carreira, né, a relação da mulher com a família era um pouco diferente do que é hoje. A família era um pouco mais dependente da mãe, as relações com o esposo também, a mulher era mais exigida, né, enquanto presença física na casa, a administração das coisas da casa. Tudo bem. Como é que era para a senhora naquela época administrar essa situação? Um pouco promotora, um pouco mãe, um pouco esposa, numa época que eu até quero enfatizar, eu acho que a mulher era muito mais exigida. Hoje as relações são um pouco mais liberais nisso, né? As pessoas não se sentem tão dependentes da mãe. Como é que era isso? Complicou muito? Não era fácil. Agora, eu tive uma grande facilidade, que eu me casei com um homem que não era brasileiro, ele era italiano. De forma que a educação dele era outra, já era outra. Né? De forma que depois ele se naturalizou brasileiro, ele era agrônomo, ele morou aqui 200 milhões de anos, e então ele estava integrado aqui. Mas ele realmente pensava de outra forma, ele não pensava igualzinho, pensavam naquela ocasião vários homens. Mas eu tive que me adaptar, porque realmente eu deveria trabalhar, sem se esquecer que eu era professora também, porque eu fiz a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e eu dava aula, porque a gente não ganhava muito, né? Então eu dava aula, eu era promotora, meu marido era agrônomo, e a gente ia tenteando para poder ter uma vida bem razoável dentro da família. Então foi difícil porque você às vezes conseguia alguém ou não para lhe ajudar em casa, e se você não conseguisse, você tinha que dar um jeito de fazer. Como? Não sei. Eu cansei de fazer à noite, lavar roupa das crianças, passar roupa, fazer almoço, deixar tudo adiantado para outro dia para eu poder ir por fora, fazer audiência, fazer júri, fazer o que fosse, né? E voltar para casa. Não era fácil.
tive a facilidade, como eu disse, de ter um marido que pensava um pouquinho diferente. Isso me ajudou bastante. Mas eu acho que isso para mim, meus filhos aceitei, mas é porque eles foram criados dessa forma, né? Eu sempre em casa dei muita atenção a eles, né? E eram terríveis, meus filhos eram muito impossíveis, mas eu acho que deu certo. Não foi fácil não, mas deu certo. Como hoje também ainda continuam tendo os problemas mulheres de hoje, né? Ainda tem. Porque os homens de hoje, eles já estão mais participando da vida também na casa, né? Então, eu penso que isso para as mulheres hoje está mais fácil. Vamos fazer a roda e agora, doutora Celita, agora a pergunta de uma mulher, da doutora Maria Eunice. Agora o negócio vai ser mais difícil. De mulher para mulher. Mas nesses 34, 35 anos de carreira que a senhora viveu, o que mudou no Ministério Público? O papel social do promotor, antes e depois. Agora, principalmente após a Constituição, né, de 88. Eu acho que mudou muito, professor. Não que nós não tivéssemos um papel importante naquela ocasião, porque no gabinete do promotor, especialmente no gabinete do promotor do interior, naquela ocasião, iam todos os problemas, todos. Ia o conselheiro matrimonial, a gente tinha que resolver o problema do porco do vizinho que invadia a roça do outro, a gente tinha que resolver o problema do filho que não queria ir para a escola e a mãe não conseguia controlar, né? Porque não havia essa especialização em diversas áreas. Na verdade, a gente fazia o que nós brincávamos dizendo que era clínica geral. Fazia-se de tudo, mas de uma forma assim, de acordo com a capacidade de cada um, de acordo com a disposição de cada um. O Ministério Público hoje, ele realmente tem departamentos, esferas, órgãos próprios para os variados segmentos e problemas da nossa sociedade. Hoje, por exemplo, nós temos as promotorias diversas, as coordenadorias, né, que tratam de meio ambiente, de consumidor, de criança, de meio ambiente, já falei, de administração pública, e etc, 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 quer dizer, os mais variados segmentos. Então, hoje, nós podemos dizer que o Ministério Público está organizado em setores próprios para atender aquela área da sociedade. Que nós fazíamos isso de forma razoavelmente incipiente, de forma da disposição de cada um, da forma de estudar de cada um, da forma de querer resolver de cada um. Hoje não. Hoje nós temos esferas próprias. E eu penso que o Ministério Público alargou as suas funções e os seus promotores também hoje têm os segmentos variados onde eles podem se fixar com apoio devido da Procuradoria e desses órgãos criados. Ficou mais fácil, eu acho que ficou mais fácil. E ficou maior. A nossa esfera de atuação hoje está muito maior. Mais difícil. Podemos dizer até mesmo que nós estamos agora forçando, né, aquilo que não é só o nosso papel, mas o papel de todo mundo, aquela história que todo mundo tem que cumprir o seu dever, até nas próprias promotorias das comunidades, criadas aí pelo nosso procurador-geral de hoje, Dr. Olímpio Sotomayor. Eu acho que esse diálogo com o povo é muito importante, tanto porque o promotor aprende a sentir as necessidades e lutar para resolvê-las, né? Como também o povo que está hoje sentindo a ausência daquele espírito de autoridade, também percebe que ele tem uma resposta, um agente do governo, né? Um agente específico. Então eu acho que o Ministério Público hoje está muito mais atuante, muito mais direcionado, né? E até ando com, eu que sou um pouco mais antiga,
até ando com um pouco de medo de que a gente deixe de lado aquelas funções nossas seculares, sabe? Do promotor criminal, do promotor da vara de família, do promotor da vara de fazenda. Né? Comecemos a nos dirigir muito para esses segmentos sociais e nos esqueçamos de uma parte importante também da nossa atuação. Mas eu acho que nós estamos hoje muito melhor do que tivemos há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos atrás. Outra. Doutor Rui Barbosa, Correia Filho. Direito à Universidade do Paraná, minha contemporânea. Ingresso no Ministério Público em 1960. Uma turma pequena, que era composta, creio eu, a senhora, o doutor Rogério Luz, peço ser corrigido. Teu Silvio Albuquerque Maranhão. Doutor Oscar Pereira dos Santos e doutor Silvio Albuquerque Maranhão. E o Márcio Bonilha, que hoje é desembargador que é desembargador em São Paulo. Em São Paulo. Eram 5. 5. A turma anterior a 1960 foi do ano de 1957. E em 1963 foi a turma imediatamente após a sua, a qual eu pertenço. Então nós tivemos todos esses anos, de 57 a 63, entraram 4 promotores, entraram 5 promotores na carreira. E este período de substituição que a colega enfrentou foi um período muito grande, de muitos anos. 4 anos. Foram 4 anos de substituição. Então eu gostaria de perguntar o seguinte: essa pouca gente que entrou no Ministério Público, qual era o motivo disso? Rui Barbosa, meu colega, meu amigo. Eu conheço o doutor Rui já desde antes do Ministério Público, porque os pais dele eram amigos dos meus pais. E essa nossa amizade de menino, de mocinho, se firmou porque nós abraçamos a mesma carreira. E com isso, a minha família, depois a minha família criada por mim, meu marido, meus filhos e a mulher dele, os filhos dele, se firmaram. Vocês vejam que, por isso é que eu disse que no Ministério Público eu fiz grandes amigos e conservei grandes amigos. O Rui Pinto é um colega que eu tenho maior apreço por ele. Respeitei sempre o trabalho dele nas comarcas. O Noel Nascimento também já falei sobre ele, que acima de tudo, além de um grande promotor, é um homem afeito à literatura, afeito às coisas do pensamento, às coisas da mente. Carias é meu grande amigo. Marco Antônio esteve depois de mim na comarca de Cornélio Procópio, onde eu atuei junto com o Rui Barbosa. E eles são amigos. A verdade é que o Ministério Público é uma família, é uma grande família. Mas, respondendo ao colega, logo que eu comecei a falar, eu disse que o Ministério Público de antigamente, primeiro as comarcas eram muito menor número, né? E segundo, os concursos eram espaçados, eram de 3, 4 anos cada concurso. Tanto que eu me formei em 58 e fiz o concurso em 59 porque não tinha sido aberto o concurso antes. Eu fiz o primeiro concurso que aconteceu, da mesma forma que ele fez o primeiro concurso que apareceu depois que ele se formou. E tantos outros. Eu não sei se um pouco de área política, né, que não valorizava devidamente, talvez, o trabalho do Ministério Público, e que achava que o promotor era mais um funcionário.
E nós conseguimos, a duras forças, o Ministério Público conseguiu, a duras forças, fazer sentir que o seu papel na sociedade não era só isso, não era só ter alguém para dar parecer em processo, não era só ter alguém para fazer um júri, porque era só isso que se pensava do promotor que vai fazer júri, promotor que vai condenar as pessoas. E eu penso que então, este trabalho que os membros do Ministério Público fizeram, no sentido de mostrar a verdadeira atuação do Ministério Público, a verdadeira missão do Ministério Público, é que fez com que os concursos começassem a ser mais rápidos. Também porque na área política foram criadas mais comarcas. Mas eu acho que a valorização da nossa profissão foi sendo feito muito devagar e com esforço e luta de todos nós. Por isso, eu posso dizer, todos nós podemos dizer, que nós fazíamos constantemente reuniões de grupos. Antigamente a gente fazia reunião sem nome de grupo nenhum. Depois, com o professor Alcides, que foi nosso procurador-geral, Alcides Munhoz, que ele criou o grupo de estudo, com o Ivan Henrique também. E, então foi se setorizando essas reuniões do grupo do Ministério Público. E os promotores, então, começaram a trabalhar, a insistir, a demonstrar a vontade de fazer mais do que faziam. E eu penso que é isso mesmo, porque nós fazíamos pouco porque nos deram oportunidades restritas. E nós queríamos mais, nós queríamos fazer mais. Eu penso que nossa foi uma das raríssimas instituições em nosso país que pediu mais serviço, que pediu mais trabalho. Porque o Ministério Público sempre lutou para isso, para fazer mais, não para fazer menos. Claro que nós também sempre queremos ganhar bastante, porque temos vontade de trabalhar bastante e trabalhamos bastante. Mas, acima de tudo, a nossa ideia sempre foi ocupar os espaços que restavam para a atuação em favor da sociedade. Será que eu respondi? Eu queria só uma complementação, que é a seguinte: promotora em Paranavaí, substituta. A gente supõe que naquela época era praticamente um exercício direto, porque vivíamos que tinham sido elevadas na quarta instância. As comarcas eram levadas ao sabor político. Sabor político. E os substitutos então permaneciam nas comarcas até quando passasse a existir vaga numa comarca de primeira entrância, antiga primeira entrância. E naquele tempo quase não tinha comarca de primeira entrância, tinha de quarta. E como que é ser um promotor sozinho para Paranavaí, ser o que faz tudo, atuava inclusive na área trabalhista. Sim. E depois, de repente, ser colocada numa comarca com mais promotores. E daí passaram a ter comarca com mais promotorias. Como é que foi essa transição? Era difícil conviver com os outros colegas? Havia algum problema de vaidade? Ou para aquele negócio de convite para as solenidades? Como é que era esse convívio? Deixar de ser um promotor sozinho para depois ser um promotor junto com outros com as mesmas atribuições. Bem, eu posso explicar a minha experiência, mas também posso dar a minha opinião. A minha experiência foi a seguinte: quando eu estive em Paranavaí, eu atendi Nova Esperança, como eu disse, Nova Esperança, Paranavaí e Loanda. Depois eu fui promovida para Alto Paraná, que foi uma comarca que foi criada. Depois eu fui promovida para Nova Londrina, que foi uma comarca que foi criada. Eu fui sendo promovida para as comarcas que estavam sendo criadas, que realmente não havia vaga. Fui.
Não havia vaga. E depois eu fui para Santo Antônio do Oeste, porque ninguém queria ir para lá. Mas eu queria ser promovido, então naquela ocasião lá era comarca de terceira entrância, porque era difícil, fronteira com outro país e tudo mais. Bem, então eu sempre estava sozinha. A primeira vez que eu funcionei numa comarca com outro colega foi em Pato Branco, que eu funcionei com o doutor Josafá Porto Lonacleto. Não foi muito fácil, porque o doutor Josafá era um promotor em Pato Branco há muitos anos, muito bem relacionado e uma área muito grande, né, de tanto social como profissional, como funcional. Mas, sabe, às vezes a sorte favorece a gente. Eu entrei lá fazendo um júri de um célebre grileiro naquela época de lá, o tal de Sargento Moacir. Todo mundo conhecia o tal de Sargento Moacir. Era um homem conhecido como bandido, como grileiro e tudo mais. Então eu entrei fazendo um júri desse cidadão. Ele era o e de outros que estavam junto com ele. Júri que tinha gente à beça para ver o que ia acontecer, que finalmente o homem tinha sido preso. Também não ficou preso, né? Ele fugiu e tal. Mas houve júri. E foi condenado. Né? Então isso já me colocou numa situação boa na comarca. Né? Uma situação, assim, digamos, respeitada pelo trabalho. Né? E eu consegui, com o doutor Josafá, ter um relacionamento muito bom. Depois dali eu fui para Cornélio Procópio, onde eu estava também sozinha, e depois foi criada uma segunda vara em Cornélio Procópio, para a qual foi o doutor Rui Barbosa Correia Filho, que evidentemente, além de ser meu amigo de muitos anos, né, um promotor respeitado onde estava, não tivemos problema nenhum de trabalho juntos. Nós tínhamos divisão de tarefas, um fazia uma coisa, outro fazia outro, não havia problemas para atendimento a reuniões sociais. Afinal, nós tivemos uma harmoniosa convivência ali. De lá de Cornélio eu vim para Curitiba. Bom, Curitiba é diferente, porque é uma cidade grande onde o promotor se perde no meio de todo mundo, né? Não é como na cidade do interior, onde o promotor é uma figura super importante, né? Não é uma autoridade mesmo, né? Então aqui a gente se perde. Eu daqui fui diretamente para a vara de menores, do juizado de menores, que inclusive não ficava nem no âmbito de todas as demais varas, ficava num prédio separado. Então não havia muita complicação com outros colegas. Depois que eu vim para a área criminal também, e a verdade é que eu não penso que tive atritos com colegas, sabe? Não tive vaidades exageradas de um lado ou de outro, porque humanos todos nós somos, né? Então nós sabemos que há colegas que são mais ou menos vaidosos, que dizem eu ganhei um júri, quando eu penso que quem ganhou o júri não foi você, foi aquilo que você está representando ali. E os que mas somam isso é uma até forma, apenas anos de... Soma, eu já consegui tantos anos de condenação, eu acho isso, sempre achei, né, uma bobagem, que eu acho que não é para isso que nós estamos aqui, nós estamos para tentar fazer, eu ainda sou idealista, sabe, eu ainda penso que nós estamos tentando a realização da justiça, a realização de dar a cada um que é seu e tudo mais. Então eu não tive nada disso, porém tenho visto no decorrer da minha carreira, especialmente hoje, quando você vê que em várias comarcas do interior há 3, 4 promotores, tenho visto sim algum que quer aparecer um pouquinho mais que o outro, né? Mas eu penso que isso é típico da natureza humana, não é do promotor, né? O promotor tem que fazer a sua função e acabou-se. É típico do caráter de cada um, da personalidade de cada um. E acho também que são coisas que vão se diluindo, sabe, no correr do tempo.
penso que isso não traz muita complicação. Carreira, né? A movimentação tem sido muito grande, não dá nem tempo de criar uma inimizade de um com o outro. Não dá tempo. Porque você hoje está aqui, amanhã já não está mais. Agora, a vaidade existe mesmo, e vários fazem uso, né, de certos expedientes, mas a gente leva em conta, às vezes, em função de inexperiência, em função de pouca vivência, em função de imaturidade, porque a gente sabe que a vida vai ensinando a gente a ser mais tolerante, a ser mais sério, a ser mais severo, talvez, né? Mas muito mais tolerante que os outros. Doutora Julieta, só para terminar, eu tenho uma curiosidade. Porque é o seguinte, esses anos em Santo Antônio do Sudoeste, uma comarca, como foi dito aqui, que homem nenhum queria, lhe valeram alguma coisa em termos de aferição de merecimento? Eu acho que valeram muito para mim. Para mim foi importante. Porque, como nós estamos agora falando sempre da natureza humana, nós temos que lembrar que no Ministério Público, antigamente, o poder político exercia uma grande influência no Ministério Público. Você era promovido se o deputado tal quisesse. Você saía da comarca se o deputado tal falasse em seu nome. Você entrava na lista e você tinha que correr no palácio para ficar falando com um, com o outro, para poder o seu nome ser escolhido. Né? Então isso existia mesmo. Então essa história de aferição de merecimento era uma aferição assim para entrar na lista. Né? Mas para você realmente ser promovido, isso às vezes não adiantava muito não. Penso que alguns procuradores daquela ocasião sentiram o meu trabalho lá dentro. Em Santo Antônio, onde havia um mínimo de 10 júris por mês, né? Porque era muito fácil lá matar, porque matava-se e pulava-se, atravessava-se a rua e ia para a Argentina. Era uma coisinha de nada, né? E o trabalho era bastante. Nós ficamos lá quase 2 anos sem juiz. Isso significava que o promotor fazia tudo. Eu, por exemplo, na época nos processos criminais, nós fazíamos com o juiz de paz, né, que naquele tempo existia, nós fazíamos o processo criminal inteirinho até a sentença. Aí parávamos na sentença esperando o juiz chegar. Né? E os cíveis, a gente ia tocando a base de conciliação, né? A base dos juizados hoje de criminais especiais e criminais, juizados de pequenas causas, nós íamos tocando a base da conciliação, porque ficamos lá 2 anos sem titular. Chegava um, assumia, ficava uma semana e ia embora. Chegava outro, assumia, ficava 3 dias e ia embora. Chegava outro, e assim foi. 2 anos nós ficamos lá. E então isso efetivamente traz problemas muito grandes. Esse merecimento é um merecimento que dependia muito de política, e hoje eu penso que está sendo feito um critério um pouco mais objetivo. Lutar, todos os do meu tempo e dos que vieram antes e depois de mim, lutamos para criarmos critérios objetivos para o Conselho Superior do Ministério Público indicar o nome de um ou de outro, de um de outro. Nós lutamos muito para isso, porque nós sabíamos que esses critérios não existiam. Era o procurador ir com a sua cara ou não, ou, me desculpe se eu estou dizendo uma coisa tão crua, mas é verdade, né? Ou um político pedir ou não. Hoje eu acho que já está muito melhor, muito melhor. Eu acho que nós melhoramos bastante. Acho que a nossa instituição tem realmente ganho foros de independência, foros de personalidade marcante, de atuação. Eu penso que nós estamos num caminho cada vez melhor. Doutora Joselita, desculpe, a Joselita é a segunda da minha colega. Doutora Celita, agora uma pergunta. Lembra-se da sua banca de concurso, de seu concurso e seus colegas? Lembra-se quem foram os examinadores?
Bom, doutor Guilherme de Albuquerque Maranhão, eu me lembro. O procurador-geral, doutor Alcino, né? Da ordem dos advogados, se não me engano, era o doutor Ali Ratachesca, mas eu não tenho muita certeza. Eu não me recordo dos demais. O tempo passa e a gente vai esquecendo. Sei que meu concurso não foi muito fácil. Porque como eu era única mulher, né, no concurso oral naquele tempo, a gente fazia a prova oral, a prova escrita e lacrava. E a gente abria a prova escrita na presença de uma mesa com todos os examinadores. Aí a gente lia a prova para todos ouvirem, né? E aí cada um perguntava alguma coisa da prova e outras, né? Cada um fazia as indagações que desejavam fazer. Quer dizer, comentavam a prova, todos podiam comentar a prova. Eu, como naquela ocasião, eu dava aulas, eu era professora concursada de português e dava aula em Paranavaí, e o concurso foi em novembro, concurso oral. Eu pedi para ser ouvida logo, porque eu tinha prova com meus alunos lá. E a banca acedeu, eu fui a primeira a ser ouvida. Eu fiquei 1 hora sendo inquirida, todos eles assim, né? Um aqui, outro ali, outro aqui, outro ali, outro aqui, outro ali, outro aqui, outro ali, outro aqui, outro ali. E passada 1 hora, eles todos estavam cansados e todo mundo que estava atrás de mim esperando, não acabava. E foi mais um pouco, não, mas é 1 hora cada examinador. Tudo bem. Aí depois de bastante tempo, eles resolveram que 1 hora era o exame de geral, né? Não podia passar de 1 hora. Mas aquela hora, até aquele momento, eles já tinham perguntado até como era o meu nome, né? Onde eu tinha nascido e tudo mais. Mas não foi muito simples o meu concurso. E hoje como diz, meus colegas, Silvio Maranhão. Então foram aqueles. Silvio Maranhão, Márcio Bonilha. São aqueles 5 citados. Sim. Foi a primeira a ser examinada, então? Eu fui a primeira a ser examinada. Me sugaram, mas eu consegui passar. Doutora Celita? Sim. Vamos. Uma indagação só que me ocorreu aí. No plano afetivo, que são coisas diferentes, sim, funções um pouco diferentes, mas na sua afetividade, melhor promotor ou melhor procurador? Difícil de responder, porque eu como promotor, o interior foi uma experiência linda para mim, muito bonita. Eu gostei de toda a comarca do interior. Eu tenho um filho mais velho, que é muito emotivo, Maurício, que ele chorava todas as vezes que nós nos mudávamos. Porque ele ia deixar o amiguinho dele, porque ele ia... A gente era muito bem tratada. A gente era realmente cultivada. Tá? Todo mundo chamava a gente para tudo. Não havia uma reunião, nada que eles não chamassem a gente. De forma que esse tratamento especial, né, sob aspecto pessoal, o interior é o interior. É uma coisa linda, gratificante. Por isso que eu sempre advoguei a tese de que os promotores realmente deveriam ir para o interior, deveriam morar no interior, porque só esse contato de pessoa com pessoa, do problema do vizinho, do problema do dono do bar, do problema da escola, do problema, afinal, do problema da cidade, é que faz a gente crescer, tanto a gente como pessoa e a gente como Ministério Público, para entender os problemas de cada um que vem ali escrito nos processos. Então o interior como promotor foi uma coisa linda. Mas eu não posso deixar de dizer que como procurador, não porque eu estava no meu mais alto cargo, eu tive contato com colegas muito extraordinários. Extraordinário. Essa convivência dos colegas, esse bate-papo a respeito de uma tese de direito que cada um tinha no seu problema, no seu processo, essa troca de ideias é que
eu acho que trabalhar com o procurador é muito complicado, ou era muito complicado, porque éramos nós e Deus. Isto é, você fazia todo o trabalho de pesquisa, você fazia tudo. A única mordomia que nós tivemos aqui era que nós tínhamos alguém que batia os nossos pareceres. O que não aconteceu isso durante o meu tempo de promotor. Era eu que fazia tudo, todo mundo que fazia tudo, não era só eu, todos os promotores. Que hoje já está um pouquinho mudado, né? Já está sendo mudado. Então, essa convivência, esse bate-papo, ou pessoal, ou jurídico, ou de teses jurídicas, isso foi muito gratificante para mim, como promotor. Consolidei amizades, né? Vivi momentos muito gostosos. Eu posso dizer, por exemplo, que acho que o momento mais emocionante da minha entrada aqui na Procuradoria da Justiça foi uma homenagem que eu recebi dos funcionários, das funcionárias da Procuradoria. Elas me deram um buquê de flor e me deram uma plaquinha, né? Me cumprimentando pela posse, e aquilo me emocionou profundamente, porque, sabe, gente que a gente não imaginava que estava sentindo o que eu estava sentindo naquela ocasião, que era uma alegria grande, né? Então aquela foi uma emoção muito grande, as próprias funcionárias. Então essa convivência é muito boa. Então eu acho que eu não tenho condições de dizer se foi melhor aqui ou se foi melhor ali. Eu só sei dizer que eu me aposentei no momento que eu acho que era certo para mim, em razão de problemas pessoais, né, da minha família. Meu pai morreu, meu marido morreu, e a minha mãe ficou morando comigo, então eu tinha necessidade de atender um pouco mais. Então, para mim, pessoalmente, foi fácil. Mas essa convivência com os colegas é uma convivência que me faz muita falta. Me faz muita falta mesmo. Então, porque... Pensou em advogado? Pensei, não por mim, tá? Porque advogado eu nunca quis ser. Eu sempre quis ser promotor. Mas eu tenho um filho, o Ricardo, que é advogado. Então ele até falou, mano, vamos comigo no meu escritório, mas eu não posso pelos mesmos problemas que me levaram a me aposentar. Tem tantos nomes categorizados no Ministério Público, né? A senhora poderia citar um nome para a senhora admirável, não um nome admirável no Ministério Público para a senhora? Bom, é difícil você fazer um nome. Pode citar mais um. Sabe? Eu posso dizer que nós não podemos esquecer a figura do Dr. Guilherme Amaranhão. Eu até acho que discordava de muitos atos dele, administrativos, atos funcionais, né? Mas ele foi uma pessoa importantíssima dentro do Ministério. Nós não podemos deixar de lembrar que o doutor Ivan Rick foi um procurador muito ativo, muito dinâmico, e que criou um caso imenso no Ministério Público, porque ele era promotor e foi dirigir a instituição e trouxe com isso um grande problema entre a classe. Era promotor de terceira instância. Era promotor de terceira, uma grande ciumeira, e não podemos deixar de lembrar, né? Muitos outros, hein? Eu estou dizendo um ou outro. O doutor Jerônimo de Albuquerque Maranhão. E quem é que pode deixar de falar do doutor Henrique César? Né? Que era um gentleman, acima de tudo um gentleman. De forma que... Agora, colegas, amigos, eu não posso citar. Não por amizade, mas por relevância na instituição. Relevância na instituição. Não, como eu digo, tem muita gente, não dá para citar um nome só. A pergunta foi se nome ou uns nomes, não o nome, né? E não estou dizendo só falando em nome de procurador-geral. A verdade é que o procurador-geral geralmente acende quem já representou alguma coisa a mais na instituição, né? Eu poderia até citar promotores. Eu não posso deixar, por exemplo, de falar um
colega meu, do Bus, do Newton Bus, que foi toda a vida um homem dialista e que dialisou 1000 coisas aqui dentro, 1000 modificações aqui dentro do Ministério Público. Não posso deixar de falar do Dr. Rui Barbosa, eu não posso deixar de falar do Dr. Ronaldo Botelho. São nomes que vivificaram essa instituição. E muitos outros, né? Eu fico com medo de ficar citando e esquecer de repente de um que foi super importante. Então eu prefiro ficar por aqui mesmo. Nós temos, assim, no Ministério Público, na superior instância, na inferior, a gente não admite, mas existem determinados grupos. E esses grupos são, assim, colocados como grupos políticos do Ministério Público. Procuradores desta ala, daquela. A senhora pertenceu ao grupo? Ah, certamente. Certamente. É impossível você não tomar parte, você ficar neutro numa profissão como a nossa. Eu acho que isso não existe. Eu não me conformo, por exemplo, quando a gente fazia reunião de colégio de procuradores e um se abstinha, vocês me desculpem, eu não me conformava. Porque você tinha que ser sim ou não. Você tem que ter a condição de saber escolher, você tem a intelectualidade para isso, a experiência para isso e certamente a coragem para isso. Eu pertenci, por exemplo, ao grupo do Dr. Chemin Guimarães, numa ocasião. Dr. Luiz Chemin Guimarães, que foi procurador-geral também. Pertencia, dependendo do que se pretendia naquela ocasião, eu pertenci sim. Eu fiz essa pergunta só mesmo agora para fazer a pergunta. Nós temos, acha legítima a eleição do procurador-geral através de votação por toda a classe? Bom, eu já tive uma época em que eu advoguei profundamente isso. Lutei para isso. Lutei com o pessoal de São Paulo, lutei com o pessoal de outra área para que houvesse uma maior democratização nessas coisas. Mas eu acho que a nossa experiência não tem dito que essa é a melhor forma. Eu penso que é um erro. E foi um erro que nós fizemos por ter lutado tanto para conseguir essa eleição. Porque a verdade é que eleição é eleição. Você tem que dar para receber. Mas esse dar para receber não é no sentido assim horrível, não é? Você tem que oferecer alguma coisa, oferecer ao menos um tipo de trabalho, não é oferecer só você vota em mim, eu vou lhe promover. Não, porque isso seria muito pouco, né, para a gente desejar de uma instituição como a nossa. Mas eu acho que há determinados compromissos que se assume personalizadamente, não compromisso programático, compromisso personalizadamente com essa eleição de todos. Advoguei, lutei para ser instaurado isso aqui com outros aqui no Paraná. Mas acredito hoje que este foi um erro. Acho que houve uma... Como a senhora acha que deveria ser hoje? Eu penso que deveria haver um grupo selecionado de eleitos, como o Colégio de Procuradores. Está pronto para isso. Não são 3 membros, não são 4 membros, são 50 membros que eu acho que devem representar. E parece que no fim sempre se acerta, né? Embora existam esses grupos, ao final os grupos parece que no fim não há essa desintegração. Eu penso que para a instituição não foi bom. Não foi bom. Doutora Celita, quando nós falamos do seu Júlio, o doutor Noel Nascimento ficou com uma pergunta engasgada do sargento Mastir. E o doutor Noel sempre lutou por esses grandes problemas sociais. Tá? Eu acho que está com vontade de fazer comigo. Não, eu não ia fazer a pergunta, mas já que você está me provocando, eu não queria fazer essa pergunta pelo seguinte. Respeitando, né, a condição do mulher, como produtor, uma região, em determinado momento, até mesmo
Pato Branco, a doutora exerceu o cargo de promotora no mesmo período em que explodia um conflito social no oeste e no norte do Paraná. Então, eu perguntaria a ela se ela teve conhecimento daquele conflito que houve em Pato Branco e se tem conhecimento do que havia com a Cifla, com a companhia de Apucarana, que eram diretores Jorge Maia, Chico Cilhão, e se esse júri do sargento, que a doutora fez, se o sargento estava vinculado àquele problema, quem era o juiz na comarca, qual a sua atuação, o delegado, como se comportaram durante aquela agitação de colonos. De colonos. Bem, sabe, nós podemos realmente dizer que o Sudoeste, naquela ocasião que eu estava lá, já estava até terminando de ser o centro de chamados grilos, né, dos grileiros e tudo mais. Mas ainda havia muito que se chamava de assassinato por aluguel, né, em razão de problemas de terra. Ora, ações políticas, mas estou dizendo não só política no sentido de políticas governamentais, né, políticas de políticos, de deputados, isso a gente não viu muito não. Ação governamental, né, para resolver isso, eram resolvidos setorialmente, né, e de uma forma que eu tenho a impressão que não contentou nem a gregos e nem a troianos. Né? O problema era grande naquela ocasião e foi resolvido meia tapa mesmo, meia bala mesmo. Quem ganhou, ganhou pela força. Naquela ocasião foi assim. Foi dessa forma. Eu acho que os juízes, os delegados que passaram por ali, promotores que passaram por ali, não tiveram assim grande importância na solução desses litígios. Mas havia interesse de grupos econômicos? Evidentemente, mas isso era evidente, era claro. Né, era claro. Era um jogo de a história da Sinop, né, em outras áreas. Né, isso havia evidentemente grupos comandando lá naquela área, lá do norte do Paraná, lá pro lado de Santa Cruz, do Monte Castelo, né, de Luanda, de Santa Isabel de Bahia, também ali tinha uma outra, vamos dizer, gangue ou grupos, ou sei lá, era outro grupo ali, havia mesmo. E eles foram resolvendo o problema por eles mesmos. De vez em quando, o governo tinha uma ação isolada, né, a justiça tinha alguma ação isolada, havia algum procedimento criminal ou não, né, ou judicial cível, mas aquilo era tudo assim para solucionar. O doutor Josafá disse que foi ele quem denunciou o sargento Moacir. Foi ele que denunciou. E que o sargento Moacir foi a júri numa outra comarca e não em Pato Branco. Não, mas foi o grupo dele que foi a júri lá na minha comarca. O grupo. Não ele. Porque nunca era. Não, ele nem comparecia, não, ele não era preso. Ele foi. Era foragido sempre. Era sempre Ele foi foragido. julgado na comarca de Guarapá. Não. Ele tem um homicídio só? Tinha um homicídio só ou vários? Bom, eu não sei, porque a verdade era o seguinte, quando se falava, eu estou dizendo que eu não sei, não, eu não sei o que é verdade, né? É que naquela ocasião, quando se falava em João, tudo o que acontecia era o João que tinha feito, né? Então todas as mazelas do Sudoeste naquela ocasião era do sargento Moacir. Tudo. Era grilos, era mortes, era isso, era aquilo, então havia vários processos em vários lugares, não era só ali, em várias comarcas, ele, outros que ligavam o nome dele, né? E ele estaria ligado a Sinop?
sei. Não sei. Não me recordo. Vamos deixar esse campo social. Diga uma coisa, doutora Celita. Engraçado os dois. Está fixado. Bom, eu e a Joselita tivemos, durante o nosso tempo todinho do Ministério Público, essa confusão. Cansei de receber correspondência da Joselita. Joselita cansou de receber correspondência minha. Isso não é surpresa para nós. Aliás, na nossa sala lá, às vezes a gente dizia isso também. Porque os nomes são dois nomes que... Parecidos, são parecidos. As mulheres nas comarcas, estava falando, as mulheres parecem que têm um certo orgulho quando é a promotora. Quando o agente do Ministério Público é uma mulher. Existe um orgulho nas mulheres. É por isso que parece o que a sua expressão. Ela é sempre requisitada para tudo. E as mulheres parecem que têm orgulho. Até uma própria receita, que seja fornecida para a promotora, aquilo. E é assim mesmo, parece que elas olham para os homens assim, cuidado que eu vou lá na promotora, né? Qualquer coisa, acho que é por isso. Existe certo? Mas sabe o que? Eu acho que é por causa da mudança social que houve no decorrer do tempo. Porque antigamente a gente era olhada mais ou menos isoladamente, é verdade. E as mulheres, baixinho, gostavam que a gente fosse promotor. Hoje, há discussões maiores, aberturas. Talvez a gente tenha até participado de um pouquinho dessa melhora social, né? Dessa participação social da mulher e do homem, com as palestras que a gente necessariamente fazia em tudo quanto era lugar. Né? Porque tinha uma solenidade não sei do que do colégio, a gente ia falar. Tinha não sei o que no Lions, a gente ia falar. Tinha lá na sociedade, não sei das quantas, a gente ia falar. E a mulher, então, a por mulher isso, organiza mais isso. nós fomos devagarzinho, né, mostrando também a todo mundo que a gente podia fazer a mesma coisa, embora de forma diferente. Porque nós somos parecidos, mas não somos iguais, né? Nós somos homem e mulher. Eu acho que há uma diferença, e essa diferença, eu penso que nós não deixamos nunca deixar de existir. É verdade. Deus o livre. Deixar de existir. Eu não quero ser igual um homem, não. Eu quero fazer o que ele faz, mas quero ser mulher. E eu acabei um dia pegando a comarca de Santo Antônio do Sudoeste, que era comarca para mulher. E eu acabei sendo controlado também. Sabe que nunca tive um episódio assim de mulher do lado oposto. Estou lembrando agora, pensando nisso. Nunca entrei no júri, por exemplo. Nunca me defrontei com uma mulher na defesa, nunca. Na advocacia não tive um problema assim. Mas sabe, ô mulher Rui, advogada. doutor Rui, você deve dizer, eu sei que... Pois é. Isso porque também já faz tempo que você não faz júri. É mesmo. Porque hoje você vai por aí, em toda a comarca, Faz tempo. tem mulher que está advogando ativamente. Não, só estou recordando né? isso aí. Mas antigamente também não existia. Eu estou falando de promotor, mas também de mulher. Advogado também não existia muito. Era uma ou outra. A Joselita nos contou que numa defesa que ela esteve em Paranavaí, era o Júlio Rocha Xavier, que ele era, aliás, muito excelente promotor. Então eles olhem aí o chapeuzinho vermelho defendendo o lobo mau. Bonitinho. Ela é mais difícil, ela é advogada. Advogada nesse tempo. É isso, não Era uma mulher nova, né? Muito jovem, né? Não, e isso Aí também é uma podia passar pro chapeuzinho vermelho. dos problemas, né? Porque a gente começa jovem, né? Ele era o Solteiro, na maioria das vezes, né? O Júlio Rocha Xavier Foi. era promotor. No meu tempo, Júlio Rocha Xavier, doutor Aldo Silva. Estava na ativa. Doutor Barbosa? Só mais uma questão, isso mais por uma curiosidade, porque até uma detalhe da sua vida que a gente conhecia, mas foi citada, porque eu acho que eu colocaria na introdução. Só teve alguma participação no teatro na sua vida, alguma coisa assim? Bom, E antes do Ministério Público? sim, eu quando estudante, eu sempre me meti em uma porção de coisas. Quando eu estava aqui no Colégio Estadual, eu fiz aqui várias participações, aquelas de teatro de colégio, né? Eu me lembro que uma das mais importantes, digamos assim, foi uma que eu fiz com Ari Fontoura, hoje célebre ator, né? Cantando com ele aquela boneca de bicho. E depois, mais tarde, o Ari tinha um grupo teatral
SPT, Sociedade Paranaense de Teatro, e me convidou para atuar. Eu me recordo que até o primeiro papel que eu fui fazer foi de uma senhora de idade, eu tinha o quê? 8 anos, então ficou uma coisa super ridícula, né? Mas afinal eu fui fazer. E trabalhei com o Ari algum tempo nessa Sociedade Paranaense de Teatro. E depois com o Ari, com o René Dotti, o Delaí Rodrigues, Jane Martins e vários outros, o Maranhão, né? Nós fomos todos formar o primeiro grupo experimental do Teatro Guaíba. O Teatro Guaíba se formou, né? E nos trouxe para lá. Nós fizemos até duas parcelas, digamos assim, 2 setores. Um que era dirigido pelo Mário Maranhão e o outro que era dirigido pelo Ari Fontana. Mas o Teatro Guaíba já ficou o novo Teatro Guaíba. O novo Teatro Guaíba. Ele é muito antigo. E a gente lá fazia sempre espetáculos. Eu, em briscas eras, fui até eleita, numa ocasião, um ano, a melhor atriz do ano. Né? A melhor atriz do ano. Nós fazíamos turnês, né? Nós íamos a Paranaguá, nossas turnês, né? E essas cidades vizinhas apresentar alguma peça, e depois da peça sempre tinha um momento musical. Então um cantava, e eu estava sempre cantando ali também. De forma que... Lembrança agradável. Muito agradável, uma lembrança muito boa. O René Dotti, célebre advogado, foi secretário de Cultura, um grande jurista, também fazia parte do nosso grupo. Né? Fazia parte do nosso grupo. São momentos gostosos, agradáveis, porque eu penso que a vida é feita mesmo de várias nuances. Né? É impossível que uma pessoa seja só isso. Ela é isso e mais isso, e mais isso, e mais isso, e mais aquilo. Eu gosto muito de música, eu gosto muito de arte em geral, e isso eu fiz bastante. Se não participava ativamente, participei como espectadora, ouvindo orquestras e até folclore. Eu gosto muito de folclore, né? Dança espanhola, que naquela ocasião era coqueluche na cidade, né? Dança clássica. Eu gostava desse tipo do mundo artístico, né? Gostava muito. Doutora Celita, eu quase nunca fazia pergunta, e essa vez estou fazendo tantas. Mas qual seria, assim, porque essa fita ficar para a história, para a posteridade, um documento. Como a primeira promotora, a primeira procuradora, a primeira promotora concursada, nós tivemos promotoras interinas. Qual é o conselho que daria a uma promotora de justiça que esteja iniciando a carreira? Eu acho que esse conselho que eu poderia dar à promotora, eu poderia dar ao promotor também. Gostei muito da resposta. Aliás. Eu acho que, em primeiro lugar, você tem que exercer sua função com amor. Você tem que gostar do que você faz. Porque todas as decepções que aparecem no meio do caminho da carreira do Ministério Público, elas são facilmente superadas em razão do seu afeto, do seu carinho, do seu desejo de ser aquilo que você é. Então eu acho que, primeiro de tudo, você tem que ter amor pelo que você faz. Como o amor, a verdade, é a mola mestra da vida, em todos os setores. E, em segundo lugar, eu penso que não se deve, de maneira nenhuma, deixar de estudar. Porque quem para no tempo e no espaço está dando um passo para trás. Então você é obrigado a estar sempre ou junto com as novidades ou reforçando aquilo que você já faz. Então o estudo, isso aliás foi uma lição do meu pai, né? Você deve sempre estar lendo, sempre estudando, sempre procurando se atualizar, porque com isso você poderá ser melhor aquilo que você é. Eu penso que essas duas coisas são as mais importantes.
E não posso deixar de dizer também, finalmente, que nenhum promotor é bom se ele não for um bom homem, uma boa mulher, uma boa pessoa. Mas bom no sentido de que você deve ter caráter, você deve ter personalidade e você deve saber o que quer. Hoje não existe, então, mais dificuldade, diferença nenhuma entre para a mulher exercer o cargo de promotor como para o homem. A sua resposta eu entendi assim, porque daria o promotor. Eu até quando eu fiz, porque da dificuldade que então existia para a mulher exercer o cargo, hoje já não existe mais. Não, eu não acho que não existe mais nenhuma. Não. Acho só que elas são muito menores. Mas então existe. Mas ainda existe, Então eu acho existe que alguma ainda coisa que possa se dizer para a promotora, para a mulher. Mas se você fizer o seu trabalho corretamente, com amor, com estudo, com intelectualidade, com conhecimento, você tem e se for, tiver caráter e personalidade, você vai exercer, sendo homem, sendo mulher, sendo gay, sendo qualquer coisa. Perfeitamente. Então, por isso que eu acho que as moças hoje têm uma série de facilidades, mas elas não podem deixar de lembrar que para nós ainda é exigido, para nós mulheres, ainda é exigido que a gente saiba mais que os homens. E não é preciso isso, nós precisamos saber tanto quanto. Mas a verdade é que ainda é exigido uma coisa a mais, um ponto a mais, para nós podermos ser reconhecidos. É claro. Eu acho que como últimas, ninguém mais deseja fazer perguntas, e vamos deixar então para a doutora Celita falar alguma coisa, que sem pergunta nenhuma. Eu acho que ela já nos deu aqui uma lição completa. E quanto àquele problema do assédio sexual que pode ser a promotora, isso nós deixaremos, quem sabe, se esses um dia almejarem o Supremo Tribunal Federal, o candidato a presidente da República, faremos que nem nos Estados Unidos. Mas, então, as suas palavras finais, sem nenhuma pergunta sobre o que quer dizer. Eu queria, preliminarmente, agradecer profundamente a essa comissão constituída de promotores, procuradores excepcionais, mas, acima de todos, todos eles meus amigos. E esta ilustre historiadora, que está só enriquecendo, não só pelos seus conhecimentos, mas também porque é mulher. E por isso está se destacando naquilo que ela faz. Eu queria agradecer, então, o convite para vir aqui falar para um memorial. E porque eu sei que fui a primeira procuradora, sei que fui a pioneira em muitas coisas. Esse pioneirismo me deu muitas alegrias. Eu recebi muitas homenagens dos mais variados segmentos da sociedade em razão disso. Mas não era esse o meu objetivo. O meu objetivo era fazer bem o que eu queria fazer, e o que eu queria fazer era ser promotora. E fico contente que eu tenha podido dar à minha instituição, aquela instituição que está dentro do meu coração, parte bem importante da minha vida, e que tenha podido, quem sabe, ter estimulado outras a também seguir o meu caminho e forjar, né, aqui dentro uma luta igualitária dos homens e das mulheres dentro da instituição e, acima de tudo, dentro da sociedade. Porque nós todos temos que, de uma forma ou de outra, procurarmos fazer alguma coisa para solucionar os problemas sociais, quer como promotores, quer como pessoas humanas. Essa pobreza imensa que existe por aí, nós temos de alguma coisa que fazer alguma coisa. E eu espero que a nossa instituição, com os rumos que vem tomando, possam agir de alguma forma frontal a
a este problema, estimulando a todos os demais segmentos a se associar, a lutar em prol dessa felicidade, né, que é o que todos nós almejamos. Eu estou orgulhosíssima de ter pertencido ao Ministério Público do Estado do Paraná, uma cidade que é a minha segunda pátria, vamos dizer assim, já que eu nasci com meu pai, minha mãe, meu irmão no Rio de Janeiro. Mas aqui no Paraná me casei, aqui tive meus filhos, aqui tenho meus netos, e de forma que esse Paraná é um estado meu de coração. Então eu estou muito feliz por ter podido contribuir de alguma forma para o desenvolvimento desse estado e da minha instituição. E não posso de maneira nenhuma deixar de agradecer a esses que estão aqui e esses todos que me estimularam de alguma forma para a minha carreira, a minha luta, meus passos, como por exemplo foi o doutor Antero da Silveira, que me estimulou sempre, como foi, por exemplo, o doutor Eduardo Correia Braga, que me estimulou sempre. Eu não posso deixar de lembrar que eles foram um pouquinho parte do meu segmento dentro da carreira, como eu espero que eu tenha para alguém um degrau